Eu nem sei o que eu faço, o que eu falo. Ai, meu Deus. Eu estou renovado. Vou viver mais 100 anos desse jeito. Ai, estou bêbado. Pastor Saulo, corre aqui que eu não sei nem o que eu vou falar. Glória a Deus. E tem mais, e tem mais. Deus tem infinitamente mais do que a gente imagina, sonha, pensa. E prepara que você vai voar agora. Está abençoado em nome de Jesus. E meus irmãos, como é que faz alguma coisa agora, gente? Só vou soprar, ou melhor, só vou abanar porque o fogo já está aceso. Glória a Deus por isso. Privilégio em poder viver com vocês. Só vou soprar, ou melhor, só vou abanar porque o fogo já está aceso. Estão comemorando por isso. Esse período, privilégio aí em poder viver com vocês. Só soprar, ou melhor, só vou abanar porque o fogo já está aceso. Estão comemorando e viver esse período, privilégio aí. Poder viver com vocês, soprar melhor, só para mandar já está estão comemorando e viver esse período, privilégio aí, poder viver com vocês, soprar melhor, só para mandar já está estão comemorando e viver esse período, privilégio aí, poder viver com vocês, soprar melhor, só para mandar já está poder viver como igreja, esse período, privilégio aí, poder viver com vocês, abençoar alcançado por aquilo que Deus está fazendo aqui. Fazendo lá no Mato Grosso, e alcança a minha vida também, a minha igreja lá em Brasília. Eu não venho só, estou aqui com o pastor lá de São Paulo, lá de Alphaville, pastor Robson. E como é gostoso saber que o Espírito Santo continua fluindo, falando, agindo, confirmando, se movendo, levantando, ativando, alinhando, projetando, usando, falando. Já estamos com o link ao vivo? Já estamos com o link ao vivo, a transmissão. Então me permitam uns 3 minutos aqui, corintiano. Deixa eu fazer. Eu vim aqui como profeta, né? Cabe ele receber. Amém ou não amém, irmãos? Deixa eu mandar aqui esse link para as pessoas, tá? Me ajuda aí. Então, já estamos ao vivo no canal no YouTube. Qual que é o nome do canal? Quem? Calma, vaso. Tá. Então, Igreja Apostólica Ministério Resgate. Entra aí no YouTube, estamos ao vivo. Manda aí para no mínimo 5 pessoas o link, tá? Porque eu queria muito que essa mensagem fosse gravada, mas se não foi gravada, ele vai me dar o esboço. Tá, pastor Murilo? Você vai me dar o esboço. Tá bom? Vou chamar 2 seguranças para me dar e ninguém mais receber. Tá comigo aqui. Assim, o que fazer, o que falar diante de tanto do Senhor que já foi derramado sobre nós? Eu quero pensar com vocês em poucos minutos, mas eu quero entender que o Senhor está confirmando. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Toda a igreja, por favor, leia o versículo 5, tá no 3. 1, 2, 3, vamos lá?
Aleluia. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Nós estamos aí um tempo de festa, um tempo de muito mover, de ativação. Então, esse é um ambiente onde o Senhor fala. Todo ambiente que o Senhor tem liberdade de falar, tudo que sai do altar se torna um decreto sobre a sua vida. Pegue na mão do seu irmão e fale: você está numa parada estratégica. Esse é um tempo, fale para ele, esse é um tempo de um abastecimento para uma década de avivamento. Você acredita que a partir dessa noite, essa igreja está entrando em uma década de avivamento? Esse ano ainda vocês experimentarão um mover de milagre, de prodígios e de maravilhas como nunca antes. Está sendo inaugurado, pastor Mauri, pastor Léo, pastor Murilo, para toda a Iami, está sendo inaugurado para essa casa uma década de avivamento genuíno, uma década de Deus reativar, uma década de Deus levantar homens. Ideia de uma cura, quando você não tem informação de uma ressurreição. Olhe para mim, quando você não tem uma informação de um milagre, você vai viver naquele luto. Mas a Bíblia diz que no meio daquela dúvida, qual era a área da dúvida de Tomé? Só vou se eu ver as mãos. Só vou crer se eu ver as mãos. Só vou crer se eu ver o lado perfurado. Foi assim? Depois de 8 dias, já estava a gente no terceiro céu. Porque 8 dias de um avivamento, Alex, não tem para ninguém. 8 dias daquele mover, Pedrão já estava quilômetros. Lucas, então, João, todo mundo envolvido, todo mundo vivendo, todo mundo recebendo. E Tomé lá atrás, esperando. Pô, cadê? Não vi nada. Não creio, né? Tomé, pelo amor de Deus, é quando? Passam-se 8 dias, quem é que se apresenta para Tomé? Tomé, qual é a tua dúvida? Está aqui. Qual é a tua dúvida, Tomé? Está aqui. Mas bem-aventurado Tomé são aqueles que dia 8 de setembro de 2022
não viram. Ligado, tá ligado, né? Não viram, mas creram. Levante as suas duas mãos. Eu tenho uma palavra de Deus para essa casa. Se você correr para recuperar esse prejuízo espiritual, se prepare, você vai viver o que você nunca viveu. Erga suas mãos mais alto que você puder e diga: Senhor, eu quero recuperar o tempo perdido. Fala: eu quero recuperar o tempo que eu estive parado duvidando, parado reclamando, parado murmurando, parado com outras ocupações. Eu quero correr atrás desse prejuízo, e eu quero recuperar agora o modelo. Eu quero recuperar e entrar agora na rota. Aleluia. Eu quero recuperar agora onde existe a atuação do Espírito. Essa mão que você ergueu, procura o ombro de alguém e diga: se prepare, meu irmão. Se você estava parado lá atrás e vendo muita gente na tua frente, Deus está colocando agilidade nos teus pés. Fala para Ele: agilidade nos teus pés, e você vai voltar a fluir, você vai voltar a crer, oh glória, você vai voltar a experimentar, você vai voltar a ver. Aleluia! Oito dias, todo mundo gritando e Ele não, todo mundo chorando e Ele não, todo mundo duvidando, ou melhor, todo mundo recebendo e Ele não, todo mundo falando e Ele não, todo mundo já lá em cima e Ele não. Eu disse: tá bom, vou marcar um dia. Quem sabe foi o dia 8 de setembro de 2023. Para Deus ir na área da tua dúvida e perguntar: e aí? Qual é a tua dúvida mesmo? Eu estou aqui para fazer você recuperar-se. Eu estou aqui para renovar você de novo. Gente, o que a igreja brasileira, e eu pego o gancho do pastor Murilo, o que a igreja brasileira precisa não são de coisas. O que a gente precisa é de renovo. Renovo. Deus tem me permitido andar por alguns lugares do Brasil. Deus tem me dito: Saulo, ative novamente os dons no meio da igreja. Leve novamente as pessoas a experimentarem essa presença, dessa liberdade, desse mover, desse agir, desse sacudir do Espírito. Não é movimento, não. É uma vida cheia do Espírito Santo, que muda o meu jeito de fazer, de andar, de vir para o culto. Aleluia, eu já venho para o culto, irmão, com o culto lá em casa acontecendo. Aqui é continuidade do que eu vivo lá fora. Porque quando isso aqui desliga, não é quando o teclado não está funcionando, quando o microfone não está funcionando, esse culto permanece aqui incendiado da presença, da glória. Eu subo no avião, eu desço no avião, aleluia. Eu vou para comprar pão, eu vou para o shopping, aleluia, eu vou comprar Red Bull, eu vou virado no giraia, aleluia, porque eu vivo debaixo desse culto, o culto de servir, o culto de se entregar, o culto de dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor. E no capítulo 17 do Êxodo, virou vigília, tá? Glória a Deus. Pode abrir minha voz aqui mais um pouquinho, pode abrir mais. Pode abrir, vem para cá, no retorno, por favor. A Bíblia diz que os filhos de Israel saíram em mais uma jornada. Saíram em mais um ciclo. Saíram em mais uma peregrinação. E agora, eu vejo a nossa vida, hein, meu amigo? Acho que ruim está a minha voz, na minha garganta que está ruim. O som está ótimo. Posição, né? A Bíblia diz que, ou melhor, na verdade, a nossa vida, ela não é de uma jornada, mas de jornadas. Pode tirar o agudo aqui, tá? Diminui o agudo, por favor. Mas de jornadas. A gente caminha, e essa igreja está vivendo 3 décadas, né? Experimentando 3 décadas de caminhada parada. Caminhada parada. Porque parar faz parte da viagem. Parar faz parte da jornada.
Se, por exemplo, você pega um carro que vem lá de Alphaville e vem com destino a Barretos, você para lá ali na Washington Luiz, e alguém te liga e fala assim: você está fazendo o que aí? Estou aqui comendo um lanche. O menos inteligente sabe que ele não está parado ali para ficar, ele está parado para se reabastecer, ou abastecer o carro. Nós temos um destino, amém ou não amém? Por favor, me ajude, só tem mulher aqui, cadê os homens? Fala amém. Nós temos um destino. Caminhamos, paramos, caminhamos, paramos. Ainda bem que você não está correndo de forma desenfreada. É isso. Graças a Deus que nessa sexta-feira você está aí sentado, experimentando tudo que Jesus está fazendo desde ontem nessa casa. Glória a Deus! Porque você entende que a vida com Deus é uma vida de jornadas, e que jornadas ela requer parada, jornada ela requer abastecimento, jornada ela requer renovo. Mas nós escolhemos estar aqui nessa sexta-feira. Sabe alguém olha para mim, para você, diz assim: e aí, pastor, nada aconteceu. Esse negócio de promessa de Deus, esse negócio de Deus falou, eu vou ficar. Vai dar o teu jeito, vai dar o teu rumo, vai fazer da tua forma. Diz que não entende as nossas escolhas. Para. Meu Deus do céu. Alguém está interpretando essa nossa parada como desistência. Deixa eu dar os Deus que é. Alguém está parando, alguém está olhando para a nossa parada dizendo: perdeu. Alguém está olhando para as nossas paradas estratégicas, cruciais, está dizendo: e aí? Passou o time. Não, parada com Deus não é desistência, parada com Deus é restauração. Parada com Deus é reabastecimento. Olhe para mim, por favor. Israel parou. Mais uma vez? Israel parou. E mais uma parada, essa feita nessa parada, eles pararam e eles fizeram beber água. É natural. Vamos lá, vamos pensar. Se eu estou numa viagem, eu tenho que parar para prover as necessidades que eu tenho. Se eu estou numa viagem, eu tenho que parar para abastecer o tanque. Se eu estou numa viagem, eu tenho que parar para realinhar alguma coisa. Eles pararam, eles quiseram beber água, e agora eu começo a entregar a palavra de Deus para esse tempo, nessa sexta-feira, e não tinha água. Quem está comigo dá glória a Deus. Então, se eu digo que eu estou numa viagem e eu paro para suprir a minha necessidade, e quando eu paro e vejo que essa minha necessidade não pode ser suprida porque não tem, nesse caso, água, eu posso entender que paradas com Deus também me ensinam. Quem está comigo dá glória. Se paradas com Deus me ensinam, é saudável eu entender que Deus também não está só quando transborda. Essa pegou, essa está comigo. Meu Deus. Pegue na mão de alguém e diga assim: quando falta, também tem Deus. Fale, na falta de alguma coisa, também tem um pai que te ensina. E agora eles estão agora naquele lugar que não tem água, porque eles acreditam que se tem muito, Deus está, se tem muito, tem bênção, se tem muito, tem resposta. E agora eles começam a apertar Moisés, apertar o líder. Olhe para mim,
Eu tenho algo de Deus, continuando sobre a unção que paira sobre a vida do pastor Murilo. Eu quero liberar sobre isso. Isso sobre vocês. E dizem para Moisés: Moisés, nós queremos água. Apertando. Parece insano você querer, como é que eu posso falar para vocês? Querer exigir todas as respostas de um líder. Parece insano isso. Aperta. Eles entendem que partindo do princípio que Moisés conheceu a região, quando na segunda fase dos seus 40 anos, ele morou naquela região, eles acreditam que Moisés tem a obrigação de ter todas as respostas, porque ele morou naquela região, e eles não. Vocês lembram a época que ele passou um tempo com Jetro, seu sogro? Foi naquela região. O tempo passa, Moisés está vivendo a terceira fase, na travessia, na liderança daquele povo, e eles dizem agora, alguns anos atrás, Moisés morou aqui, então ele tem que ter a resposta que nós precisamos, ele tem que saber por que não tem água, e começam a apertar o mestre, o líder. Aperta. Aquela geração passou os últimos 40 anos no Egito, não sabia nada de deserto, não sabia nada de falta, não sabia nada de escassez, com toda a dificuldade, com todo o trabalho duro, mas eles tinham coisas a 2 passos, e agora estão no deserto, e entendem que Moisés tem que ter a resposta, porque eles conhecem a geografia. Eu tenho algo de Deus na noite dessa sexta-feira para essa casa, meu Deus. Já que eles acreditam, meu apóstolo, que se nós não temos a experiência, nós estamos do lado de quem tem. Então é normal eu exigir a resposta de quem conhece a geografia. E não é assim que fazem com a gente? Olhe para mim, eu tenho algo de Deus para você, olhe para mim. Não é assim que fazem com a gente? Mas você não é crente? Mas você não está desde o início, desde a fundação, desde do coreto que existia aqui? Aí as pessoas olham e perguntam: e aí, quando vai acontecer? E aí, por que não deu certo? E aí, por que saiu? Jesus, eu estou nessa linha, tá, Murilo? E aí, filha? E aí, mãe? Quando vai voltar? Meu Deus. E alguém pergunta: mas o crente também adoece e morre? Por quê? Mas eu estava pregando um dia desse e agora está afastado? O que é que aconteceu? Jesus. As pessoas, eu vou falar o que Deus está me dando aqui, tá? Entra comigo nesse manto. Eu não queria pregar, já falei, mas me deram, então vai ter que engolir o rolo até amanhecer. As pessoas querem de nós respostas porque elas acreditam que de fato nós conhecemos a geografia do deserto, ou seja, se nós conhecemos a geografia do deserto, nós temos a experiência e temos a obrigação de ter todas as respostas, ou melhor, as respostas mais diferenciadas. Jesus. Eu vou te dizer, segundo Murilo, eu não sei porque os fiéis morrem. Eu não sei porque o filho não volta. Eu não sei porque a porta fecha. Olhe para mim. Eu não sei porque criança padece. Eu não sei porque mulher sofre de câncer, ou homem sofre de câncer. Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Meu Deus do céu. Eu não sei porque gente ímpia não é punida e gente santa padece humilhação. Eu não sei, vou falar, não sei porque gente justa sepulta filho, enquanto tem muita gente aí que não conhece Deus, está matando.
Terra. Eu não sei por que mulheres abortam e tem tantas outras que querem gerar e não dão conta, não conseguem. Eu não sei. Mas mesmo quando eu não tenho a resposta, você pode levantar a sua mão e dar um soco no estômago do teu adversário? Levante as duas mãos. Fale comigo, mesmo quando eu não tenho todas as respostas. Me ajuda, vamos encher os céus de Barreto na noite dessa sexta-feira. Diga, mesmo quando eu não tenho todas as respostas, eu continuo confiando na soberania, na bondade, fale isso, na misericórdia, no Kairos, no domínio, no poder, na estrutura que o inferno não consegue abalar do meu Deus. Só que Moisés olha para o povo e fala assim, olha para o povo que está com a pedra na mão e olha para Deus e diz, Deus, olha aí, aquele crente que eu ajudei, Deus. Olha aí aquele pastor que eu consagrei, Deus. Olha aí aquela irmã que eu entreguei uma missão, está com a pedra na mão. O povo quer me apedrejar, Senhor. Meu Deus do céu. O povo está perto de... Eu estou sentindo Jesus aqui. O povo está perto de me apedrejar. Grita, mas não apedrejaram. Vamos lá? Pergunta por quê? Porque para toda perseguição há um limite. Fala para 5, tá? Só vale se for para 5. Diga, se preocupa não. Você está em 32 anos. Fala para ele, você está 32 anos. Fala! Fala, você está 32 anos. Vivendo uma realidade apostólica, profética nessa casa. Fale, e para toda perseguição que essa casa sofreu, Deus colocou um limite. Só vai até aqui. Só faz isso. Jesus, meu Deus. Léo, eu posso ser apedrejado? Posso falar? Eu posso ser, olhe para mim, eu tenho algo de Deus para essa casa. 9h27 da noite dessa sexta-feira. Eu posso ser apedrejado por causa da causa. Mas limitado eu não fico. Você tem mão? Quem não tem mão, eu vou orar para você receber agora a mão. Aleluia. Levante a direita, tá? Porque só trabalho com a direita, irmão. O negócio aqui é forte. Levante a mão. Aleluia. Fale comigo. Por causa da causa, eu posso até ser apedrejado. Agora, caído por quem me persegue, eu não caio. Pode falar. Aleluia. Fale, porque o meu Deus coloca limite no meu adversário. Coloca de limite no meu opressor. Pode falar. Coloca limite em quem me calunia. Coloca limite em quem se levanta contra mim. Só faz o que Deus deixa. Levante a sua mão, eu tenho algo de Deus na noite dessa sexta-feira. Por causa de Jesus eu ouvi. Língua que me difama eu não morro, aleluia. Não parece, mas tem diferença. Por Cristo você morre, agora pela crítica não. Estou falando para uma igreja viva, tá? Uma igreja que vai receber renovo para começar uma década de glória, de avivamento, tá? Prepara! Por Cristo você morre, mas por quem te persegue não. Por Cristo você morre, mas por quem te critica não. Por Cristo você morre, mas por quem coloca limite na tua vida não. Deus, eles estão perto de me apedrejar.
Aí Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, o cabra macho, passa adiante. Está no texto. Passa adiante. Passa adiante. Você pode falar para alguém, você fica, passa adiante. Fala assim, sai do coleguismo. Fala, passa adiante. Fala, sai do coleguismo, vaso. Passa adiante. Vou falar, irmão, sai da mesma altura de quem está falando bobagem. Sobe. Estou lançando palavra profética para os próximos 10 anos nessa casa. Sai do nível de quem só fala baboseira. De quem não entende o que é obra, de quem não entende o que é propósito, de quem não entende o que é jejum, de quem não entende o que é vigília, de quem não entende o que é fazer discípulo. Sai desse nível de quem não entende e sobe. Passa adiante, Moisés. Meu Deus. Mere profacergue a sé. Assume teu lugar de escolhido. Passa adiante. Assume teu lugar de escolhido, passa adiante. Vou falar pela terceira vez. Assume o teu lugar de escolhido, passa adiante. Passa adiante. Meu Deus do céu. Ô meu irmão do topete não. Passa adiante, aleluia. Quem está comigo dá glória a Deus. Se não estão compreendendo o teu chamado, o que é que eu faço, pastor? Tá. Vocês pegaram a equação, tá? Vocês pegaram a equação. Se não estão entendendo a minha entrega, o que é que eu faço, Saulo? Se não estão entendendo porque eu estou me envolvendo na obra e é tudo o que eu quero, o que é que eu faço, Saulo? Se não estão entendendo porque eu estou aqui servindo, venho de manhã, só saio de noite, com todo cuidado, você tem que entender o que é que Deus está falando aqui. O que é que eu faço? Quem não entende o nível da minha entrega, o que é que eu faço, Saulo? Pega na mão de alguém, por favor. Que agora começa a pregar. Me dá 3 horas aí, tá? Pega na mão dele, por favor. Fala, se você ficar no meio desse povo que não entende, fala que não entende, que te critica, isso vai te consumir. Fala, mas nessa noite, fala 9:30 da noite, quando você passar adiante, tudo aquilo que quer te prender fica para trás e você assume. Fala, você assume o nível de glória que Deus está te entregando. Assume, igreja, e a mim, assume o nível de glória, de revelação, de entendimento que Deus está te entregando. Passa adiante. Alex, se ficar no meio, morre. Passa adiante. Você vai botar hoje naquele history que você vai mandar para mim, me marcar, hashtag passei adiante. Acabou. Não, você vai ver o negócio virar. Queria dar um pulo aqui, porque aqui faz zoada, mas eu estou com medo. Aleluia. Aguenta. Não confio não. Pega a tua vara. Aquela que tu feriu. Eu caminho para o fim para orar por você. De novo. Pega a tua vara, aquela com que você feriu o Nilo, e toca na rocha. Quem me dá 10 minutos aqui? 10 minutos. 10 minutinhos. Quem dá daqui? Deus está falando para Moisés. Moisés, pega aquela vara que tu feriu o Nilo. Essa versão diz o bordão. Ou melhor, o bordão. O que você feriu, o rio. Em outras versões, o Nilo. Vocês lembram aqui qual foi a última vez que Moisés usou a vara? Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é muito profético, isso aqui é poderoso, isso aqui é definitivo. No capítulo 14... Moisés usou a vara na travessia do Mar Vermelho, ok? Mas Deus não disse mar. Deus disse... Fala, pai. Deus disse o quê? Qual foi a última vez que Moisés
Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Fale comigo. No Rio. Aconteceu há muito tempo. Faz muito tempo. Trata-se da primeira experiência que Deus teve com Moisés. Usando Moisés. Rio. Lá atrás. Rio. Meu Deus. Estou tendo uma visão aqui agora. Jesus. Ela é prova séria. Desceu um cesto sobre essa casa. Desceu um cesto, Léo, sobre essa casa. Joy, Deus me diz, eu estou derramando um dialeto de renovo sobre a minha igreja. Porque nesse cesto tem muitos frutos. O Senhor me diz, prepara para comer do melhor, prepara para comer do novo, prepara para comer do abundante, prepara para comer dos frutos vistosos, prepara para comer do melhor. Levante as suas mãos para comer dele. Olha, o cesto está passando para lá e para cá. Oh meu Deus, que presente. Deus não está lembrando a Moisés a experiência do capítulo 14. Deus está lembrando Moisés da experiência do capítulo 1. Jesus. O que Deus está dizendo para Moisés, está dizendo para a igreja brasileira, a partir de Barretos 2023, os milagres acontecerão à medida em que você usar os instrumentos mais antigos. O cesto está andando e Jeová está me dizendo, eu estou tocando, estou torreminar. Fica de pé, mulher. Fica de pé, Dorcas. Sim, do lado. Você é Dorcas. Levante a sua mão, Dorcas. Porque você é alimento para muitos. Sal e carícia. O Senhor me diz, eu vou te entregar um nível de autoridade nesse tempo como nunca antes. Olhe para mim. Deus me disse, se prepare que eu estou dando a unção da abundância. Tem coisas que pararam de funcionar, pararam de acontecer. O Pai me disse, eu cessei o maná. Para que você experimente. Está chegando o meu aí, Dani? Quem se acostuma com maná, não experimenta favor. O Senhor disse, se prepare, porque nesse favor, eu posso falar? Você vai entrar num tempo de Dorcas. Olha aqui, vem aqui, Dorcas. Eu estou aqui atrás. O Senhor me disse, olha para as mãos e ver quanto eu já coloquei aqui. Eu cessei o maná para que você acesse agora o sobrenatural. Não será diário. Estás tu entendendo o que eu falo? Eu te darei. Porque enquanto você faz e dá, você faz e entrega, você faz e vende. O teu estava cessando, o teu estava parado, o teu estava minguando. Mas eu vim com a ordem do Pai nessa noite. Prepare que eu vou colocar.
7 mulheres, escolhe 7. Ensine as 7. Porque a unção que eu lhe dei não é para ficar parada. A unção que eu lhe dei é para ser transbordada e compartilhada. Porque não é para você, passa por você. Oh, que é isso. Tira suas mãos para cá, por favor. 9h39 da noite, essa sexta. Tira suas mãos para cá. Deus está selando o ministério apostólico para essa mulher hoje. Aleluia! Pode não ser na nomenclatura, mas na função sim. Oh, que é isso. Porque o Pai te faz ter em abundância. Ter em abundância para ser compartilhado. Olha quanto eu já te e verás que tudo valeu a pena. Agora caminha comigo aqui. Caminha aqui no meio da igreja, por favor. Quando eu pedir para você parar, você para, tá? Meu Deus. Pega aí, Vitor. Eu preciso entender o que Deus está fazendo aqui. Essa última irmã da sua esquerda de laranja, fique de pé, filha. Sim. Isso. Você vai adotar essa mulher hoje. O que ela precisa é de uma referência. O que ela precisa é de uma auxiliadora. Porque Deus me diz, eu estou restaurando a identidade materna dessa mulher. Isso, abre a luz, liga a luz aqui, liga a luz, por favor. Eu estou sentindo Jesus aqui comigo. Meu Deus do céu, forte demais. Filha, coloque a mão no coração dessa mulher, por favor. Porque na noite dessa sexta-feira existe um selo de Deus. Eu preciso descer aqui. Existe um selo de Deus. Existe um selo de Deus sobre essa casa. Amém, amém. Existe um selo de Deus. Nossa. Eu preciso ir aqui. Me ajude. Permita. Ô mulher, olha para mim. Deus coloca uma mãe do teu lado hoje. Eu vejo o Pai levando você. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Eu vejo o Pai levando você a um estágio de maturidade espiritual. Porque aquilo que o Pai te confiou como intercessão, Deus confia a ela também. Porque aquilo como um pai te confiou, como coluna, como estrutura, como suporte, Deus transfere para ela também. Porque aquilo que o pai te confiou, um profeta que está na brecha, que está atenta, que está lendo os sinais de Deus, é a forma que Deus me usa, desculpa, eu caminho com a missão. Eu sou aquele ativador. O pai está te confiando também. Abre as suas mãos, porque existe uma bola de fogo, essa é a palavra. Que o Pai está te entregando hoje. Senhor, aumenta o nível da glória sobre essa mulher, Senhor. Aumenta o nível da glória sobre essa mulher, Senhor. Eu quero mais, Espírito Santo. Abre a visão dessa mulher, Senhor. Sobre a face, Vou fazer o que Deus está me dizendo. Permita, amigo, me permita, tá? Me permita. Olhe para mim, como é seu nome, serva de Deus?
Adriana. Pega na mão dela, da Adriana, filha. Agora você vai pegar na mão dessa mulher aqui, porque a mesma glória que está sobre a vida de vocês passa para ela também. Não é morte, tá? Não é morte. Porque você quer se auto-sepultar. Por que você quer se auto-mutilar? Por que você pensa que acabou? Revícia, Bíria, Cássia. Eu estou transformando hoje o luto em glória. Ergue a vácia. Quem está comigo aqui, diga glória a Jesus. Deus me disse: eu estou levantando mulheres de fogo nessa casa para um tempo poderoso. Você já tem duas. Você já tem duas. Prepare, porque as outras 5 virão. Eu te apresentarei. Mas eu estou levando essa mulher para uma sala de cirurgia espiritual agora. Tá bom. Quem está comigo dá glória a Deus. Fale comigo. Essa parada é estratégica. Fale comigo, essa parada é de reabastecimento. Porque o caminho é longo. Olha, o caminho é longo. O caminho é longo. Mas teu inimigo não quer, não. Você sabe disso. Teu inimigo não quer. Teu inimigo quer encarcerar você. Teu inimigo quer enjaular você. A palavra é essa. Porque querem fazer. Eu vou falar o que o pai está me dando. Porque o papel do diabo era botar você como um bicho. Mas o pai me disse que agora 9h46 da noite, Deus está limpando o teu nome de uma lista. Deus está limpando o teu nome de uma lista. Deus está arrancando você da mesa de um juiz. Chore é prova, saio. Deus está tirando você de lugar escuro, sujo, porque onde abundou o pecado, superabundou a... Era 3 de março de 2019, 3 vieram para ceifar a vida do homem. Meu Deus, dar a graça. Mas o pai me disse: nele você não toca, porque existe uma mulher que está de joelhos orando pelo filho. Meu Deus! Tem uma glória de Deus sobre a minha sede na noite desse dia. Levante a sua mão, tem mais de Deus. Vem cá, minha filha, cadê ela? Já foi? Essa aqui é a quarta. Essa é a segunda. A terceira. Terceira. O teu choro hoje cessa. Teu choro hoje cessa, porque o pai me trouxe com um decreto para os 32 anos. Somente a frota. Vem cá. Vem, mulher. Fazer o sapato se quiser para dar lugar. Tem uma pressa. Se você não entende de mistério, não toque não, tá? Não toque não, porque Jesus sabe fazer. O que vem é do altar. O que vem é do altar, vai ser levita. E vem como promessa, diz o Senhor. Ele para saio. Cadê o chofar? Traz amanhã, que no toque do chofar a obra vai ser completa. Vem, vem. Vai ser agora. Em nome. Quem está comigo nesse manto, diga glória. Vai, chama a existência. Arabacalo. Traz o chofar amanhã que tu vai correr igual a Power Ranger rosa. Aleluia.
Aleluia. Isso arranca você. Deus não quer você pela metade. Ou você vem por inteiro ou não vem. 99 de obediência é 100% de desobediência. Se não for para ser 100%, não adianta. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você é minha, diz o Senhor. Meu prefácio. Hoje eu quero uma aliança. Hoje eu quero uma aliança no altar, feita, estabelecida. E não adianta querer voltar atrás, porque é laço. Terra, manto de Camárcia. É meu prefeito, o negócio está forte aqui. Tchalmília, céu e tchalminência. Meu Deus, que presença linda. 10 horas, estou acabando já, tá? É 10 horas para acabar? Vou acabar 10 horas. Desde quando, né? Tchalmília, céu. Levante a sua mão, adore a Jesus, por amor. Vamos cantar mais um pouco, vamos cantar mais um pouco, vamos cantar, vamos cantar. Deus está chamando você para a vida de novo, para o mover de novo, para a glória de novo. Hein? Alinha. Tá? Apruma. Fica onde o Senhor quer, que você sabe onde o Senhor quer que você esteja. A forma que Deus quer que você esteja. Não olha para a direita nem para a esquerda. Seja alinhado. Cadê os jovens incendiados aí? Cadê os jovens? Canta mais um pouco, canta mais um pouco, canta mais um pouco, canta. Vamos. Come on. A atmosfera já mudou. Meu Deus, que é isso? O teu Espírito está aqui. Quem quer mais para avançar? Levante as mãos, vamos. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor. Que sai do lugar comum, sai do lugar comum e acesso sobrenatural. Tem um varão nessa casa. A ti me achegarei pra encontrar teu amor. Sai do lugar comum e acesso sobrenatural. Vamos. Envolve. Você precisa entender uma verdade. Você tem que entender uma verdade. Igreja muda de cor, igreja muda de cadeira, igreja muda de espaço. Mas quando a conversa é avivamento, a linha é a mesma, o caminho é o mesmo, a estratégia de Deus é a mesma. Ele quer você, Ele quer você Ele quer você, vem cá. Sobe aqui, moço, sobe aqui. Já te falei, volta a falar. Eu quero te encontrar no altar. Eu quero te encontrar alinhado. Eu quero te encontrar disponível. Eu te dei um talento, eu não te dei um peso. E eu vou voltar. E eu vou perguntar: o que é que você fez com o talento que eu te dei? Você multiplicou? Enquanto a tua mão estiver... Atmosfera. Atmosfera, vamos, atmosfera. Quem quer? Entra na glória, vai. A atmosfera já mudou.
Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito Vem. está Corre. aqui. Você gerou foi milagre. Você gerou profeta. Você gerou instrumento. Transportar o teu Leva a mão. amor. Você gerou milagre. É milagre. Que presença é essa? E a mim? E a mim? A ti me achegarei pra encontrar teu amor. E nos envolve. Nos envolve. Você vai quebrar o vaso hoje. Para acessar um novo nível, você tem que sair do lugar comum. Acessa. Vem conhecer, vem conhecer, vem conhecer. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Jesus, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Inunda a terra. Olha pra mim, olha pra mim. Ai, Jesus. Fala comigo, Moisés pegou a vara. Fala, Moisés pegou a vara, pode falar. Feriu a rocha. Saiu água. Vou liberar algo de Deus, vai descer um negócio forte aqui. O povo bebeu. Fala comigo, o povo bebeu. Fala aí, o povo bebeu. Fala. Chourabacamas. A partir de agora, Moisés disse: esse lugar é Massá e Meribá. Porque os filisteus contenderam, os israelitas provocaram, protestaram e colocaram o Senhor à prova. O nome daquele lugar não era esse, você sabe disso? Senhor, derrama uma unção de riso sobre a casa, por favor, Senhor. Antes o nome daquele lugar era apenas deserto de Sim, ou Refindim. E agora Deus mudou o nome, Moisés mudou o nome para Massá e Meribá. O nome com que você reage à provação, o nome. Olhe para mim. Eu tenho algo de Deus para vocês. 10 horas da noite. A maneira como você reage à provação. A maneira como você reage ao aperto. É o que vai ser determinante para aquilo que você vai chamar a provação. O aperto. A escassez. A prova. Existe um derramar de Deus no meio de uma crise, no meio de uma perseguição, no meio dos maiores levantes que a igreja brasileira pode estar sofrendo. Existe um nome que a igreja pode dar a isso tudo. Eu prefiro dar nome de ambiente onde Deus irá se revelar e se manifestar. Aleluia. Fale comigo o nome. Fale o nome. Está ligado à maneira
como eu reajo à provação. Tem gente chamando de perseguição, eu digo manifestar do Senhor. Tem gente chamando de escassez, eu digo tratamento de Deus para algo maior. Tem gente chamando de aperto, eu digo momento onde Deus vai levantar os profetas. E não são os profetas, que não é os profetas dos carros, são os profetas que são trombetas de Deus na terra. Levante a sua mão, eu libero algo de Deus agora sobre a sua vida. Levante a sua mão agora em nome de Jesus. Na sua vida não é Massá e nem Meribá. Eu vou dizer de novo, na sua vida não é nem Massá e nem Meribá. Eu vou dizer, na sua vida não é nem Massá e nem Meribá. Na nossa vida, na igreja brasileira, em Iami 2023, 31 anos, é preparação, é habilitação e é crescimento. Preparação, habilitação e crescimento. Receba preparação, habilitação e crescimento. Espírito de Deus vem sobre nós com fogo, com habilitação, com respaldo, com autoridade, em nome de Jesus. Vem. E o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Tem algo novo chegando aí. Se abra o céu. Tem algo novo chegando. Eu estou sentindo o teu cheiro de reino novidade. vem, nossa fé está no nosso Você tem ordem, não são aí, Deus. Deus está te ungindo com fogo hoje. Vamos. Teu reino venha mover. Esse cara aqui vai ser uma potência A nessa casa. nossa fé e esperança Esse cara aqui vai ser uma estão em potência Deus. nessa casa. Grande Deus, Vem cá, Alex. que os céus Unge ele, Alex. fechados se abram. Tá ligado? Teu reino venha mover. Que Deus vai A derramar sobre nossa fé e esperança estão em Deus. abundância. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Selo de Teu Deus. reino venha Satanás não te mover. roubou do lugar da bênção. Satanás não te tirou do lugar da revelação. Porque existe a Grande habilidade de Deus. Deus, que os céus fechados se abram. Olha, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Vamos bater, vamos bater. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo Senhor, lutar. invade essa igreja com glória. Pra ninguém mais Pega a deixar. juventude, Senhor. Ele Pega a trabalha juventude pra nessa quem noite. ele confia. Vai do homem, a Caminha mulher, ao contigo, pequeno, ao de grande. noite ou de Agora, dia. nessa Pega sexta, suas mãos, 31 sua anos bênção de chegou. avivamento, Comece que a vai cantar impactar com o muito interior de São Paulo. louvor, com muito 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 Vigor, 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 isso, bota pra fora, é vigor, é vigor, é vigor do céu aqui. Tem vigor de Tem vigor do céu aqui. Tem vigor, eu vou descer. Tem vigor do céu aqui. Ó, vigor. Tem vigor do céu. De noite ou Recebe de dia, vigor do céu. erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Vigor do céu. com muito louvor, Recebe com muito vigor do céu. louvor, com
moças de Deus? Cadê as moças de Deus? Faz um círculo nessa moça aqui. Porque Deus está colocando ela no... O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você que está em casa também, que ruja o receba o leão rugido do leão da tribo de e que a Judá. terra Alcance a tua vida, receba força, diante da habilitação e crescimento para impactar o alabadaçúria. que ruja o povo de Deus quer que você leão em e nome que a de terra Jesus. estremeça diante da majestade de Jesus. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Oi, Murilo, eu estou vendo Deus estraçalhando obra maligna contra a igreja do Senhor. Eu vejo Deus esmagando e estraçalhando na noite dessa sexta-feira. A igreja vai se levantar com mais autoridade nesse tempo. Deus está mandando uma atmosfera de glória, de glória, de glória. E vai começar agora. E vai começar agora. E vai começar agora. Levante a sua mão, abre a sua boca. Começa Fogo a nas tochas, marchando pra guerra. Oh, sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo marchando pra guerra. E ele virá, e ele virá.
E ele virá. Leão da tribo de Judá, e ele virá. E ele virá. E ele virá. Leão da tribo de Judá. Mas a igreja será arrebatada. Celebra essa verdade. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Deus está tomando esse lugar. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos Acontecerá. Yahvé se manifestará. Olha para mim. Eu estou ouvindo barulho de espadas. Aleluia. O que é isso? Tinha território ocupado por intrusos. A tua vida espiritual não estava mais a mesma, porque tinha coisas ocupando o lugar que era de Deus. Olhe para mim, olhe para mim. Agora eu vou denunciar no mundo espiritual todo território ocupado por forças contrárias à autoridade de Deus na sua vida. 31 anos e a palavra para esse tempo é renovo. E você não vai mais ficar no lugar do sofisma, nem no lugar da limitação, nem no lugar da migalha e nem no lugar da miséria espiritual. Nessa sexta, 10h15 da noite dessa sexta-feira, Deus lhe trouxe nesse lugar para você receber água. Água que é o Espírito, água que é a palavra. Eu vou denunciar agora. Fiquem atentos. Porque eu estou ouvindo barulho de espada e muita gente vai receber agora um toque de libertação desse cativeiro. Esse cativeiro não vai te segurar mais, porque o cerco está sendo quebrado agora. Bateria fica ligada aí. As intercessoras, os obreiros, os pastores do colete laranja, quem não está com colete, mas está ligado. Não é brincadeira. A Bíblia diz que quem é de Deus o maligno não toca, mas que aquele que está de pé cuida para que não caia. E agora você que está em casa e você que está aqui, você vai receber uma descarga de glória. Olhe para mim, uma descarga de glória. Se tinha adversário querendo dominar a tua vida, agora está sendo expulso. Eu vou contar até 3. Todos os obreiros, pastores, fiquem atentos. Deus vai começar a se revelar com libertação aqui agora. Chorabara, tem gente que não vai suportar. O corpo não vai suportar. Estou cheio de... Esse altar tem fogo. Eu estou cheio de Jesus. Onde tem fogo, raposinha não fica. Onde tem fogo, espíritos contrários não ficam. Sai, sai, e quem entra é a glória de Deus. Nome de Jesus. Cabaraçal e dominácia. A igreja que não se acovarda é a igreja que vai experimentar nos últimos tempos uma visitação como nunca antes.
Levante a mão. Estou ouvindo barulho de espada. Espírito de morte, de suicídio, se cortar. Vai sair o espírito da morte, vai entrar o espírito da vida. Eu estou vendo o Murilo, Deus entrando. Eu estou ouvindo os passos dele, ó. Aleluia. Estou ouvindo os passos dele. 2. Maracamaceu e Camirícia. Onde está preso aí vai sair com grito, vai sair com glória, vai sair com poder. Ao toque do chofar, os inimigos fugirão. 3, agora! Vai! Recebe! Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se pedimos, Ele se manifestará. Se adoramos, Ele se manifestará. Ele se manifestará. Se pedimos, Ele se manifestará. Se adoramos, Ele se manifestará. se buscamos, Ele se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh Se manifestará. Rafa se manifestará. Jesus! Se manifestará. Jesus! Yahvé Rafa Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé Rafa Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh Se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará.
Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Ele se manifestará. Se adoramos, Ele se manifestará. Se buscamos, Ele se manifestará. Se adoramos, Ele se manifestará. Se adoramos, Ele se manifestará. Se buscamos, Ele se manifestará. Se adoramos, Ele se manifestará. se adoramos, Ele se manifestará. Se buscamos, Ele se manifestará. Ele se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh Se manifestará. Senhor, em o nome de Jesus, sobre a igreja e a mim nessa noite, está selado um tempo de unção, de palavra, de habilitação e de crescimento espiritual. E em nome de Jesus, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, e porei no meio de vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu, o Senhor, sou Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Aplaudem glória, o Rei da glória. Abraça o irmão da sua direita agora, abraça ele. Abraça ele agora, abraça ele agora. Fala assim, você está comprometido. Amanhã trazer 50 pessoas. Fala, porque vai ser um sábado de poder, de virtude, de ativação para os 31 anos, ou melhor, para a próxima década, que nós viveremos debaixo do poder e da virtude do céu. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Quem está renovado, dá um glória a Deus outra vez. Glória a Deus! Agora você vai virar para o teu amigo, falar uma palavra célebre para ele. Fala assim, vaza. Até amanhã, se Deus quiser. Você está abençoado, renovado, cheio do Espírito Santo. Vai, tenha uma boa noite. Amanhã, às 15 horas, a festa continua. E traga 49 pelo menos.
cantina lá, ó. Tem comes e bebes lá, deliciosos, baratinho, para missões. Não esqueça. Pastor Murilo, obrigado. Pastor Saulo, obrigado. Que bom, que festa, equipe de louvor maravilhosa. Glória a Deus.